Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Giovanni, né, eu estou dando início aqui à quarta aula, né, do curso Introdutório de Mecânica Quântica, certo? Lembrando que o livro que eu estou me baseando é o David Griffith, de Mecânica Quântica. É, e aí, nessa aula aqui, né, ela é dedicada a falar do poço quadrado infinito, né? Eu estou dando continuidade aqui ao capítulo 2, né? Lembrando que a aula passada eu estava falando aí do tópico de estados estacionários, certo? E aí eu estou dando continuidade aqui no tópico 2.2, que é o poço quadrado infinito. Eu já venho falando, né, nas aulas que esse capítulo 2 ele é reservado para resolver a equação de Schrödinger para determinados potenciais, né? E esse aqui é o primeiro potencial que a gente vai ver, né? Um potencial do tipo poço quadrado infinito. Beleza? É o mais comum e mais simples de trabalhar, certo? Né? E creio que é todo curso, né? Na verdade, de mecânica quântica, todo livro, ele começa com um poço quadrado infinito, né? Creio eu. Então, bora partir dele aqui. É, certo? E o nosso foco, como eu disse, é resolver a equação de Schrödinger, né? Independente do tempo, certo? Independente do tempo, certo? Então o objetivo é achar as funções que satisfazem a equação de Schrödinger independente do tempo para esse potencial aqui, beleza? Então esse potencial ele é tipo assim, ó, vou estar esboçando ele aqui, né? E esse aqui eu vou botar no eixo vertical, vou botar o potencial e aqui eu vou botar a posição x, né? É, aí ele, em vermelho eu vou botar o potencial aqui, desse ponto da origem é convencionado assim, né? Inclusive o Grish considera assim também, da origem até aqui, ó, a um determinado ponto aqui, ele tem uma distância A da origem, ó, o potencial ele é zero, né? Você vê aqui que ele é zero em todos os pontos aqui desse intervalo de 0 a A. Aí quando chega aqui ele sobe abruptamente, né? Ele sobe abruptamente, certo? Para o infinito, né? Ou seja, se a gente fosse desenhar ele aqui até o fim, ele iria, sei lá, tipo assim, né? Aí chegava aqui, bem longe, aí tu tinha aqui ele fazendo assim, né? Na verdade, não, sinceramente, obviamente podia ser outra coisa assim, né? Mas a questão é que aqui ele é zero e aí daqui pra cá ele sobe abruptamente pro infinito. Aí isso aqui a gente desenha assim, uma setazinha, né? Costuma desenhar pra simbolizar isso. Aí do mesmo jeito aqui também, né? De zero à esquerda, certo? Esse potencial ele é infinito, beleza? Ok? Então é por isso que chama poço infinito, né? Porque esse potencial ele é tem um poço bem fundão aqui. Ele é tipo isso, sabe? Tem um poço bem fundão, bem profundo, né? Então bora dar continuidade aqui, né? Como eu disse, a gente quer resolver a equação de Schrödinger para esse potencial, ou seja, a gente quer independente do tempo, né? A equação de Schrödinger independente do tempo é assim, né? Ó, dx quadrado psi, que é função só de x, mais o potencial em função de x, psi de x, né? Isso daqui tem que ser igual a uma determinada energia vezes psi de x, certo? Aí antes de partir para a resolução de fato dela, eu vou começar dizendo algumas características dessa função aqui, né? Essa função psi de x, certo? Essa função, né? O psi de x, vou botar em outra cor aqui, ó. Psi de x tem que ser contínua. Beleza? Psi de x tem que ser contínua, né? Ou seja, eu tenho aqui a psi de x, né? O gráfico dela assim. Aí ela não pode, por exemplo, tá aqui, aí chega, né, desse ponto em diante ela pula para cá, né? Não pode fazer isso. Ela estaria quebrando a continuidade dela. Então ela tem que ser contínua, né? Psi de x também tem que ter derivada contínua. A derivada dela também tem que ser contínua. Porém,
com uma exceção. Eu vou já dizer. Quem é que escreve? Exceção. Esse dá um branco de como escreve uma palavra. Com exceção, né? Aí, ou seja, psi x tem que ter derivada contínua. O que é derivada contínua? Ou seja, ela não pode, por exemplo, vir aqui, ó, e aí daqui do nada ela faz assim, né? Tô mudando aqui o coeficiente angular, o coeficiente angular, né, a inclinação dessa função, né, psi de x. Só que, como eu disse, tem uma exceção, né? Tem uma hora que ela é descontínua, a derivada, né? Aí essa exceção aí é o seguinte, que quando, né, nos pontos em que o potencial ele é infinito, né, tu tem uma descontinuidade dessa função, né? E pode se provar isso. Eu não vou provar porque a aula vai ser um pouco grande, eu acho, então também vai ficar muito conteúdo, tá, né? Então eu vou evitar, mas se quiser olhar a prova, né, eu acho que mais na frente ele fala na parte ainda no capítulo 2, na parte da potencial do tipo delta de Dirac, né? Aí nisso ele diz por que essa psi ela tem uma descontinuidade na derivada, né? Certo? E que vai ser esse caso aqui, né? Vai ser esse caso aqui. O potencial nesse ponto ele é infinito, do mesmo jeito aqui. Então a gente espera mesmo que esse psi de x ele seja descontínuo. Eu já dei um spoiler como é que vai ser, né? Enfim, a gente espera que ele seja descontínuo, né? Outra coisa que eu quero dizer, né? Isso aqui são tipo contornos que eu já tô dando aqui, né? Outra coisa que é importante se dizer é que fora desse poço, ó, ou seja, daqui pra frente, daqui pra trás, fora desse poço, essa psi ela tem que ser zero, né? Essa psi ela tem que ser zero, certo? Por quê? Porque essa psi, eu vou até botar aqui logo, psi de x tem que ser igual a zero se 0 for maior ou igual a x, for maior ou igual a, né? Isso aí para qualquer x, né? Qualquer x menor ou igual a zero, né? Ou seja, aqui à esquerda, ela é zero, né? Para qualquer x maior ou igual a ela é zero também, né? Enfim, mas por que isso, né? Lembra que esse psi de x ele tem a ver com a probabilidade, né, da partícula estar em determinada região. Beleza, ok. Né? Só que bora pensar assim, ó. Eu não vou estar falando aqui de uma situação da mecânica clássica mesmo, beleza? Não tem segredo, né? Então, por exemplo, na mecânica clássica a gente tem um potencial desse tipo aqui, ó. Um potencial assim, né? Ó. Aquele, vou botar assim, seta que não eu tava botando. Se a gente tem um potencial desse tipo, né? Aí uma partícula ela vem aqui, ó. Ela vem da direita para a esquerda, né? A partícula que ela vem da direita para a esquerda. Quando ela chegar aqui, ó, né, ela vai sentir uma força grande, uma força abrupta, né, para direita, né, fazendo a partícula voltar. Por quê? Porque esse potencial é o que? Energia potencial, né? Ó. Se a gente lembrar, a força é igual ao que? É o negativo da taxa de variação, né, da energia potencial, né? E aí, obviamente, que essa taxa de variação aqui, ela decai, né, rapidamente, ou seja, essa derivada aqui, né, ela é negativa, né? Aí negativo com negativo fica positivo, é para a direita, né? Ou seja, tu tem uma força abrupta, né, para a direita, né? Uma força que vai atuar na partícula para a direita, ou seja, né, ela não vai sair ela não vai penetrar esse poço que a gente fala, né? Ela não vai passar daqui, né? Ou seja, ela vai voltar, né? Do mesmo jeito, se ela estiver vindo, quando ela chegar aqui, ó, né? A mesma coisa, certo? Essa força é menos derivada de x, ela vai sentir uma força, né, para a esquerda aqui, uma força abrupta para fazendo essa partícula ela não sair desse poço, ela ficar sempre confinada nessa região aqui, né? Aqui a derivada ela é positiva, né? Sobe rapidamente, então essa força aqui ela é gigantesca, né? E aí tem um sinal de menos para a esquerda, né?
Então essa força atua para cá, ou seja, essa partícula fica presa aqui nessa região, né, de tamanho A, né? Certo? Ou seja, a gente sabe que a probabilidade da partícula, né, tá fora dessa região é zero, né? Dado isso, esse psi aqui, ó, que tem a ver com a probabilidade, né, da partícula que está em determinada região, esse psi, né, por causa disso esse psi ele tem que ser zero, né? Claro, zero só nessa região aqui, né? Então pronto, a gente tem três, né, obrigações e condições, né? Três condições que esse psi ele tem que satisfazer, né? Beleza? Agora pronto, dado isso, bora resolver esse cara aqui, né? Vou pegar ele pra ir pra cá logo aqui, ó. Se escrever de novo. Esse potencial, né? A gente agora está interessado, né, já que a gente sabe que essa psi é zero aqui e aqui, a gente quer só saber quem é ela agora aqui, nesse intervalo aqui, 0 a A, né? De 0 a A, a gente sabe que o potencial ele é zero, né? Então isso aqui vai ser zero. Eu vou ficar só com o quê? Menos H cortado ao quadrado sobre 2M é igual a E psi de x. Aí eu posso também levar esse M pra cá, né? Pro outro lado, o H do mesmo jeito, vai ficar assim. Tem que ser igual a menos 2M sobre H cortado ao quadrado, né? Aí eu multiplico por si. Esse 2M é sobre H cortado ao quadrado. Eu vou estar chamando, dizendo que ele é o quadrado, convenientemente, né? Eu vou estar chamando que ele é o quadrado de um valor K, né? Certo? Um quadrado de um valor K, obviamente, que é um número sempre positivo, né? Isso aqui, de fato, tem que ser sempre positivo, né? Essa energia, né? Obviamente, para esse cara aqui ser todo positivo, a energia ela tem que ser positiva, né? E, de fato, a energia ela é sempre positiva, né? É uma energia para esse de uma partícula que está nesse posto pode ser essa, né? Tipo, ter esse valor aqui de energia, né? Lembrando que isso aqui é uma reta de energia potencial. Pode ser essa, né? Agora não pode ser essa, né? Por quê? Porque isso aqui é uma energia com um valor, né, menor do que o fundo do poço, né? Essa parte aqui, certo? E se eu tenho, esse aqui é a energia total, né? Obviamente que ela é energia cinética mais energia potencial, né? O V, né? Certo? Esse V ele é zero, né? Ou seja, significaria que a energia cinética teria que ser negativa, né? Para eu ter essa energia aqui sendo menor que zero, né? Então isso aqui não pode acontecer, obviamente, né? Certo? Então essa energia eu tenho certeza que, obviamente, né, ela tem que ser sempre positiva. Então eu posso falar isso aqui, né? Então eu vou estar chamando, né, fazendo essa denominação aqui. Então vai ficar assim: psi de x dx ao quadrado é igual a menos 2m, repetir de novo, k, né, psi de x. Essa solução aqui a gente está cansado, a solução dessa equação aqui, né, a gente está cansado de fazer, né? Porque isso aqui é a equação do oscilador harmônico simples, né? Por exemplo, lembra que a gente tinha assim, né? A gente chegava numa equação de movimento lá da mecânica clássica, do oscilador harmônico simples, né? A gente chegava numa equação de movimento assim, né? dt quadrado é igual a menos, aí o menos k sobre m, né? Vezes o x, né? Aí tu chegava numa solução assim, né? X é igual a a vezes seno de k, não é? Só que essa constante aqui não ficou legal aqui. Tipo assim, né? Pronto, botar assim. dt ao quadrado era assim, ó. Aí aqui era um ômega, né? Pronto, um ômega é uma frequência, né? Vezes o x menos, né? E aí a solução era essa daqui, ó. X de t igual a vezes seno de ômega t, né? Porque aqui a função é a x de t que a gente está atrás,
né? A gente está falando da mecânica clássica, mais b vezes cosseno ômega t, né? Do mesmo jeito aqui, né? A variável é o x, né? A função, a solução é o psi de x, então o psi de x, solução geral dessa equação é assim, ó. A vezes seno de kx mais b vezes cosseno de kx, certo? Beleza? Aí a gente já dá pra começar usando os contornos aqui, os contornos, pra mostrar que esse b vai ser zero, porque tipo assim, ó, como eu disse, essa psi ela tem que ser zero, né, nos extremos, né? Então eu vou redesenhar o poço aqui, ficar aqui. Essa psi ela tem que ser zero, né? Todos esses pontos aqui à esquerda, vou botar todos esses pontos aqui à esquerda, ela tem que ser zero, né? Só que, como eu disse, essa psi ela tem que ser contínua, né? Ou seja, se eu pegar, por exemplo, um ponto bem aqui à esquerda, ela vai ser zero, eu sei que vai ser zero. Mais um ponto aqui bem um pouquinho à direita, né? Certo? Bem um pouquinho à direita. Ela tem que fazer assim, né? Vai ser um valor diferente zero? Não. Para ela ser contínua, ela tem que ser zero também, né? Então, ou seja, essa psi, né, em x igual a zero, ela tem que ser zero, né? Vou botar aqui em azulzinho. Psi em x igual a zero tem que ser zero, né? Pela continuidade. Ou seja, psi de x igual a zero é igual ao que? Seno de k vezes zero, né? Mais b vezes cosseno de k vezes zero. Para que eu fiz isso? Isso aqui tudo tem que ser igual a zero, né? Isso aqui, obviamente, que o seno de zero é zero, né? Então eu vou ter que b vezes cosseno de k. Cosseno de zero é 1, né? Então, se isso tudo tem que ser zero, o b tem que ser zero, né? A gente já mata aqui uma dessas constantes arbitrárias. Então, psi de x, ele tem que ser só quem? Só a vezes seno de k vezes x. Pronto. Agora, eu vou usar, né? Eu usei o contorno para esse lado aqui do poço, né? Agora eu vou usar para esse, do mesmo jeito. Bem aqui, ó, todos os pontos aqui à direita, né? A psi é zero. Então, do mesmo jeito, um pouquinho à esquerda, ela não pode fazer isso aqui, ela não pode ser descontínua, ela tem que ser zero, né? Então, ou seja, né, a psi em x igual a a, porque esse ponto aqui é o a, né? Tem que ser também zero, certo? E aí eu vou tacar esse contorno aqui pra gente ver o que é que acontece. Vou botar aqui em azulzinho. Psi de x igual a tem que ser zero, como eu disse. Então, psi de x igual a, bora substituir aqui, vai ser a vezes seno de k vezes a. Isso aqui tem que ser igual a zero, né? O seno, ele é zero não só para o argumento seno zero, né? Se a gente relembrar aqui, ó, o seno, ele é o que? Para o ângulo seno zero, claro que ele é zero. Mas ele também é zero para o que? Para o ângulo sendo π, um argumento sendo π. Ele também é zero para o argumento sendo o que? 2π, né? Também para sendo 3π, né? Também para sendo 4π, né? Então, a gente tem o que? Que obrigatoriamente esse k vezes o a, isso implica que o k vezes o a tem que ser, né, ou igual a zero, né, ou igual a π, né, ou igual a 2π, certo? Obviamente que se for menos π, do mesmo jeito, sendo menos π também é zero, menos 2π, do mesmo jeito, e assim sucessivamente, né? Então a questão é que esse k, esse produto k, ele tem que ser, né, só múltiplos de π, certo?
Aqui a gente escreve assim, né, ó, igual a n vezes π, onde o n é ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, né? Ou menos 1, ou menos 2, ou menos 2, menos 3. Só que, tipo, tu considerar esse n, né, como podendo ser negativo, é ter trabalho em vão, né? Não tem necessidade, porque, tipo assim, né, por exemplo, eu pegar, sei lá, o n igual a 2, né? Ou seja, o Ka, né, sendo igual a... Tô dando só um exemplo. K sendo igual a 2π, sei lá, né? Então eu vou ter o que o K, né, igual a 2π sobre A. E a função de onda ela ficaria assim, não? O A vezes, né, vezes o seno. Vou botar esse A aqui, o 2, né, porque o n igual a 2. A2 vezes seno de 2π sobre A vezes x. Pronto, ficaria assim a função de onda, né? Agora se fosse, por exemplo, menos 2π, né, o Ka fosse igual a menos 2π, o K seria menos 2π sobre A. E o psi de menos 2 seria o que? Seria o A de menos 2 vezes seno de menos 2π sobre A vezes x. E aí o seno é uma função ímpar, né? Esse menos, aí você tem que seno de algum argumento é igual a menos seno. E tem que o seno de menos um argumento é igual a menos seno desse argumento. Função ímpar, né? Então, ou seja, isso aqui pode ser menos A2 vezes seno 2π sobre A vezes x. Só que quando a gente vai normalizar, o que é que significa normalizar? É determinar essa constante aqui, ó, essa constante, né? Aí a gente chega numa coisa assim, eu vou mostrar já, né? A gente chega numa coisa assim, raiz de 2, o A ao quadrado é igual a 2 sobre A, né? Não depende do n, sabe? Ou seja, esse A ele pode ser negativo ou positivo, né? Porque um número negativo, quando tu eleva ao quadrado, ele fica positivo. Do mesmo jeito, um número positivo, é claro, né? Certo? Então esse A ele pode ser positivo ou negativo, né? Então a gente, obviamente, que a gente pode simplesmente, né? A gente tem liberdade para dizer que o A menos 2, por exemplo, é igual a menos A2, né? E aí, sendo assim, eu já tenho que isso aqui vai ser o que? Vai ser A2 vezes seno de 2π sobre A vezes x, que é simplesmente π2 de x, né? Então não tenho necessidade nenhuma, né? Tá vendo? Ó, o seno negativo só me rendeu a mesma função de onda, né, para o n igual a 2. Então não tem necessidade de eu considerar a valor de n negativo, né? Isso aí foi só um parêntese, beleza? Isso aqui tudo foi só um parêntese, né? Que eu falei até demais aqui. Então, ou seja, esse Ka eu posso considerar somente que ele é assim, ó, o 0, o π, o 2π, né? Ó, onde aí sim o n é igual a 0, ou 1, ou 2, ou 3. Aí, agora eu vou anular esse 0. O n também não pode ser 0, porque, tipo assim, o n ser 0 significa que o Ka é igual a 0, né? K sendo 0, vamos ver o que acontece. Psi de x vai ser igual ao A vezes seno de K, né? K é 0, né? Vai ficar sempre seno de 0. 0 vezes x é 0, claro, né? O seno de 0 é sempre 0, claro, né? O seno de 0 é 0. Então essa função de onda seria 0, né? Ou seja, eu tenho aqui o poço, né? Vou desenhar rapidinho aqui. Aqui fora eu já sei que ela tem que ser 0, e aí aqui dentro ela seria 0 também. O que é que de informação que isso vai me trazer, né? Certo? É uma função não normalizável, né? Uma situação surreal, né? Não tem por que existir. É fisicamente ser aceitável, né? A psi de x ela ser 0 em todos os pontos do espaço, né? Isso aí não vai me trazer informação nenhuma. Então, ou seja, o n também não pode ser 0, certo? Então eu vou novamente descartar esse cara aqui. Agora sim, agora não tem mais recessão não. Pronto. O Ka ele é sempre igual a ou π, ou 2π, ou 3π, ou 4π, aí sim, aí pode ir até
onde for. Certo? Eita, desorganizei tudo aqui. Que K vezes A é igual a NP, beleza? Onde N é igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Perfeito? Então, aí eu posso generalizar, né? Obviamente que para N igual a 1, eu vou ter o que? Uma psi de 1 de x, que é igual a o A, que eu ainda vou normalizar, vou mostrar aqui, ó. Vezes seno de K pi, né? Pro N igual a 1, né? Eu tenho que o K vezes A é igual a pi, né? Então, K é igual a π sobre A, né? Então, π sobre A vezes o x, certo? Aí o psi2 x é igual a que? A vezes seno de 2π sobre A vezes o x. Psi3 de x, A vezes seno de 3π sobre A x. E assim por diante. Ou seja, para um n qualquer, né? Seno de x é igual a A, né? Vezes seno de nπ sobre A vezes x. Pronto, essas aqui são as outras funções. Outra coisa que eu quero comentar, né? Que é o seguinte, ó. Lembra que lá atrás eu disse que eu chamei, né, o 2m vezes a energia sobre h cortado ao quadrado, eu disse que era igual a k ao quadrado, né? Vejam que com os contornos, né, com esse contorno aqui, de que em A a função de onda tem que ser zerada, né? Esse k ele não pode ter qualquer valor, né? Eu estou restringindo ele, né? O k ele só pode ser igual a π sobre A, ou 2π sobre A, né? Certo? Ou 3π sobre A e assim por diante, né? E o K, obviamente, ele está associado diretamente à energia, certo? E isso significa, então, certo, que esses valores de energia eles vão ser quantizados, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu não posso ter qualquer valor de energia, certo? Né? Do ponto de vista da mecânica quântica, né? Na mecânica quântica, certo? Eu só vou ter, né, permitidos, né, valores específicos de energia, né, que a partícula vai ter, certo? Para essa situação do poço infinito, beleza? Então esses K's, né, ele é o que? O K é nπ, né, é algum múltiplo de π sobre A, né? Então eu vou ter que 2me sobre h cortado ao quadrado é igual a nπ. Vou botar lá tudo ao quadrado, né? Aqui tá ao quadrado. Então, certo? Eu vou botar aqui direitinho aqui, ó, pra ficar organizadinho. Então, eu vou chamar de EN, né? Porque para cada N eu vou ter uma energia, claro. Para N igual a 1 eu vou ter uma energia, N igual a 2 eu vou ter outra, né? Vai ser assim. Vai ficar N ao quadrado, π ao quadrado, h cortado ao quadrado, passei esse h para cá, né? Sobre 2m, né, A ao quadrado. Pronto. Essas aqui são os valores de energia permitidos, né, de uma partícula T, né, em um poço de potencial infinito, certo? Ou seja, eu tenho um poço aqui, certo? Tem um poço aqui, A e tal. Então, para n igual a 1, eu tenho que a primeira energia é π ao quadrado vezes h ao quadrado sobre 2m ao quadrado. Aí é tipo assim, sei lá, um valor de energia, né? É tipo esse aqui, né? Bem aqui, por exemplo, né? Aí a gente costuma desenhar assim, né? Tipo uma reta aqui, né? Mas é tipo esse valor de energia aqui, ó, no eixo vertical, beleza? Para não confundir muito. Para n igual a 2, tu já tem outro valor de energia. 2 ao quadrado, né? 4π ao quadrado, h cortado ao quadrado sobre 2m ao quadrado. Aí já é um pouco mais assim. Aí o outro, 3, né? Essa energia mais baixa a gente chama de energia do estado fundamental. Energia fundamental. Energia fundamental. Beleza? Né? Então olha aí, legal, né? Certo? Eu não vou ter, por exemplo, sei lá, uma energia abaixo dessa. Não.
partícula está num poço infinito, o menor valor de energia que ela pode ter é esse daqui. Pode ser zero. Pode não. Não pode. Ela não pode ter energia igual a zero sujeita a um poço, né? Na verdade tem uma prova, né, que sempre que tu tem um potencial, por exemplo, né, sei lá, um potencial que é um poço qualquer, não necessariamente infinito, pode ser assim, por exemplo, tem um poço, né? Certo? Aí tu pode se mostrar que uma partícula que está nesse poço, ela vai ter sempre valores de energia quantizados, né? Ela não está sujeita a esse potencial, ela não pode ter qualquer valor de energia, assim, tipo, qualquer valor de energia aqui dessa região, não pode. São quantizados. É interessante isso aí. Então bora dar continuidade aqui, né, que tem mais coisa para fazer, né? Agora eu vou determinar essa constante aqui, né, de normalização UA. Aí depois disso eu vou só desenhar aqui essas psis para vocês verem como elas são, né? Então essa constante a gente tem que o que? Que lembra essas psi, né? É interessante lembrar, né? Essas psi n's, né? Ela é o que, né? Elas são a parte que é só função de x daqueles estadozinhos estacionários, né? Ou seja, um estadozinho estacionário associado a esse psi é o que? É e elevado a menos i vezes a energia sobre h cortado t, né? A energia desse estadozinho, ó. Tá entendendo? Então aqui eu tenho a parte só função de x e aqui a parte só função de t, né? Então basta multiplicar pela essa exponencialzinha e o valor respectivo da energia, né, para esse estado, e tu tem o estado estacionário, né? Pois bem, então, sem mais delongas, bora determinar esse A, né? A gente tem que a normalização, né, implica que o quê? Psi de x e t tem que ser igual a 1, né? Isso aqui é obrigatório, né? Normalização. Então, por exemplo, se eu estou num estado estacionário desse que eu acabei de falar, ele tem que ser normalizado. Ou seja, psi tem que ser igual a 1, né? Então isso aqui é o que? É igual a psi n, né, de x complexo conjugado. Vou botar aqui assim. Menos i é n da t complexo conjugado vezes psi n de x é menos i é n, vou cortar t vezes dx. Isso aqui tem que ser igual a 1. Aí eu já fiz algo parecido na aula passada, né? Isso aqui fica assim, né? Complexo conjugado. Aí esse aqui inverte o sinal, né? Fica assim. Aí esse daqui ele vai cancelar com esse, né? E aí ficar só 1. Portanto, isso aqui fica, obviamente, não pode ficar dependendo do tempo, né? E aí psi n de x. Então isso daqui tem que ser 1, né? Então bora normalizar, obrigar essas psis, né, para que elas isso aqui dê igual a 1 mesmo. Então, integral de A complexo conjugado seno, né? Isso aqui é o psi n complexo conjugado, né? np sobre ax. Que eu adiantei, né? É assim, né? Pronto. Tudo isso aqui é o psi n, né? Complexo conjugado, só substituindo, porque eu acabei de achar. A vezes seno, né, de np sobre ax. Pronto. Parênteses precedente. E v dx. Isso aqui tem que ser igual a 1. Aí esse A aqui ele vai ficar assim, né? Complexo conjugado. Aí o seno é real, não precisa. Não tem coisa, tem bicho. Vezes. Aí aqui eu vou ter um A, como sempre, né? np sobre a x. Né?
Aí esse A ele é constante, sai da integral, né? Fica A complexo conjugado A seno de n π sobre ax. Aí aqui é o quadrado, né? Vezes dx. Menos infinito, mais infinito, né? A gente pode já botar esses limites só de 0 até A mesmo, né? Só de 0 até A mesmo, certo? Porque a gente já sabe que a função de onda ela é zero, né? Fora do poço, então basta a gente pegar só de 0 até A, né? Já que em todas as outras regiões o integrando aqui é zero. Era para ter botado essa informação aqui até antes, né? De 0 até A, né? 0 até A. 0 até A. Certo? Aí esse aqui a gente pode chamar de módulo também, né? Módulo ao quadrado. Que é o número complexo conjugado vezes ele mesmo, é o módulo ao quadrado desse número. Pronto. Então isso tudo tem que ser igual a 1, né? Essa integral aqui, ó, né? Ela não vai depender desse coisa aqui, nπ sobre A, né? Quer dizer, nπ, né? Não vai depender de n, quer dizer, certo? E a gente pode provar isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu... bem integral de... Vou estar usando o k, né, mesmo. Isso tudo aqui era k, né? X, certo? E vezes dx, aqui é o quadrado, 0 até A. Aí eu vou estar mudando, fazendo a mudança de coordenada, né? Ou de variável. K vezes x, posso chamar de u, aí du é igual a k dx, dx é igual a du sobre k, né? E aí pronto. Aí eu tenho integral de 1 sobre k vezes seno ao quadrado de u vezes du, né? Aí u vai variar de quando? De 0. E aí quando o x for igual a A, né, o u ele vai ser o que? Vai ser k vezes o A, né? Isso. Não, o x vai ser... u vai ser k vezes A. K vezes A, né? Aí essa integral aqui a gente usa aquela regrazinha, né? Do arco dobro, eu acho que chama assim, né? Seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno 2u, né? Sobre... vai ficar assim, né? Sobre 2, né? Vezes du, 0 até k vezes A. Então isso daqui vai ser igual a 1 sobre k vezes... vou botar esse 2 aqui. Aí vai integrar... vai ter uma integral de du, né? Du é u, 0 até k. E aí menos essa integral que ela vai ser 0, né? Que é a integral de cosseno 2u du, né? De 0 até k. Isso aqui é 0, viu? Aí tem que fazer de novo só uma mudança de variável, né? Vocês vão perceber que esse aqui é 0. E aí vai ficar só esse cara aqui, né? Ou seja, o aplicado em Ka, né, vai ficar Ka sobre 2K, né? Então aí, o K é que dependia do N, né? Então, ou seja, essa constante de normalização, ela vai, o módulo quadrado dela vai ser igual, vai depender só do A sobre 2, né? Vai depender só de A, quer dizer. Então, eu tenho que módulo de A ao quadrado vezes essa integral de A sobre 2 é igual a 1. Módulo de A ao quadrado é igual a 2 sobre A. Certo? Esse A ele poderia ter uma... o grifo fala assim, né? Poderia ter uma fase, né? Ou seja, ele poderia ser, sei lá, um valor real, né? Vezes algum termo, né? Algum número, sei lá, e teto, né? Só que não tem necessidade de fazer isso aqui, né? É uma... tu adicionar essa fase aqui, tu não... pro que a gente tá querendo fazer, não tem... não vai ganhar muita coisa fazendo isso, né? Então a gente pode simplesmente só considerar que o A é um real mesmo, beleza? Ou seja, ele não tem nenhuma parte complexa, né? Ou seja, basta a gente dizer que A quadrado é igual a 2 sobre A. Então, ou seja, o A é igual a raiz de 2
sobre A. Perfeito. Então agora sim a gente tem aqui, né, que as nossas psi-n's estão bem determinadas aqui, né? Raiz de 2 sobre A vezes seno de np sobre A vezes x. Onde, lembrando, né, n é igual a 1, ou 2, ou 3, ou tanto, né? Então vamos desenhar essas psis aqui, né, pra gente ver como é. Novamente, vou estar sobrepondo ela aqui no poço. Aqui o x, né? Aí aqui a gente tinha um poço assim, né? Aqui no A, certo? Aí, pro primeiro, pro n igual a 1, né? A primeira função é o que? Né? Ela é psi1 de x é igual a raiz de 2 sobre A vezes seno de π sobre A vezes x, né? Então, perceba aqui que em x igual a eu tenho seno de π, ela zera, de fato, né? E aí ela só faz isso aqui, né? Certo? Beleza? Ela só faz isso aqui. Aqui eu n igual a 1, vou botar assim, né? Isso aqui é a psi1 de x, beleza? Aí a gente tem, por exemplo, para n igual a 2, né? Aqui, psi 2 de x é igual a raiz de 2 sobre A, sendo 2π sobre A vezes x. Né? Aí em x igual a A, né, ela já zera também. Né? Só que ela também zera em x igual a A sobre 2. Né? Em x igual a A sobre 2, isso, bem aqui. Né? Ou seja, ela vem aqui, ó, faz aqui. Aí fica meio mal desenhado. Então assim, sabe? Certo? X igual a, agora n igual a 3, né? 3 de x igual a raiz de 2 sobre A seno de 3π sobre AX, né? Então ela já vai fazer assim, ó, né? A gente vê que isso aqui a gente chama de nós, né? Certo? A gente chama de nós, né? Então cada vez que a gente aumenta um n, né, de um pro outro, né, a gente já ganha um nó, né? Aqui eu só tinha 2, né? Para n igual a 1 eu só tinha 2. Para n igual a 2 eu já tenho 3. Para n igual a 3 eu já vou ter 4, né? Ou seja, já vai ser algo assim, né? Ó. Certo? 4 nós, né? E assim por diante. Então essas psis elas são desse jeito, né? Ah, outra coisa também que você nota que vou deixar só o psi 1 mesmo. Pronto. Você nota aqui, ó, que de fato essa função ela é descontínua, né, nos extremos. A derivada dela, quer dizer, perdão, a derivada dela é descontínua. Aqui ela é zero, né? Então ela vem assim. Aí chega aqui ela faz assim, né? Tem uma derivada descontínua. Do mesmo jeito aqui. Né? Então nos pontos que o potencial é infinito eu tenho descontinuidade na derivada. Né? Certo? Então essas são, né? Essa é a abordagem do poço de potencial, né? Aí agora a gente vai falar de outra coisa também interessante que o Gris falou. Note que os psiens eles são senos, né? Seno, óbvio, né? nπ sobre AX. Né? Então se a gente lembrar, né? A gente tinha que lá da série de Fourier, né? Que qualquer função de x ela pode ser dada, né? Por uma combinação linear, né? De senos, né? Aí isso aqui eu tenho um período, né? Tal, né? Eu vou chamar de t e vezes x, sabe? Qualquer função dá para qualquer função, né? Dá para ser escrita em termos da combinação de linear de seno, né? Uma série de senos, né? E esses coeficientes eles são determinados, né? Porque esses senos, né? O que a gente chama de eles formam um conjunto de funções completo, né? Certo? Então
devido a esses senos eles serem funções ortogonais, por causa dessa ortogonalidade, a gente pode aproveitar ela para determinar esses CNs. O que é que eu quero dizer que elas são ortogonais? Eu quero dizer que eu estou querendo dizer isso aqui, que quando eu fizer seno, né, de n, certo? Vamos pegando esse exemplo aqui, n tal vezes x, né, e aí eu vou pegar um outro valor de inteiro. Esse n é um inteiro, né? Pode ser 1, 2, 3. Esse m também é um inteiro, pode ser qualquer coisa, né? E aí eu faço isso aqui, né? Se eu faço, eu acho que é 0 a π, né? Eu acho que é 0 a π, né? Enfim, esse argumento aqui ele vai de 0 a π, né? Se eu fizer isso, certo? Se eu fizer isso, eu tenho que isso daqui vai ser algo assim, vai ser 0 se o m for diferente de n, né? E vai ser 1, né? Ou alguma coisa proporcional aqui, eu não vou perder tempo com isso, mas vai ser diferente de 0 somente se n for igual a m, né? Ou seja, se o n for 2, né, só não vai ser 0 se o m for 2, né? Se o n for 3, só não vai ser 0 se o m for 3. Então disso daqui tudo dá para explorar essa ortogonalidade, né, para determinar esses coeficientes, certo? Ou seja, né, o que de bom a gente traz isso aqui é uma coisa que tem a ver até com o que eu já falei na aula passada, né? Qualquer função de x então pode ser escrita como uma combinação linear dessas psiens, né? Que elas são só proporcionais aos senos, né? Então elas podem ser, qualquer função ela pode ser escrita como uma combinação linear desses psiens de x, né? Psiens de x, né? E aí eu vou substituir elas aqui, ou seja, qualquer função ela pode ser dada assim, 2 sobre a, sobre a soma, né, dos CNs vezes os senos, né, de NP sobre AX, né? Certo? E aí lembra da aula passada, né? Novamente eu disse que eu tinha uma função de onda inicial, né? Uma função de onda em t igual a 0, conhecida, né? Dado isso, eu conseguia, né, eu era capaz de, eu podia, né, escrever essa função de onda em termos da combinação linear dos estados estacionários, né? No caso aqui para t igual a 0, né? Para t igual a 0, os estados estacionários são as próprias psis, né, minúsculas. Então, qualquer função ela em t igual a 0 ela pode ser dada para a combinação linear desses estados, né, desses psis, né? Então, obviamente que eu posso escrever ela em termos de uma combinação linear, né, dessas psis que eu vou estar botando aí, né? Certo? E aí a gente pode explorar aquela a propriedade lá, né, da ortogonalidade, né, para determinar esses coeficientes, né? Como é que a gente faz isso? Certo? É o seguinte, lembra que psi n, né, é normalizado. Eu determinei o valor daquele azão, né, para que ela fosse normalizada. Se isso aqui fosse sempre igual a 1, né? Só que, como eu disse, né, obviamente essas funções elas são proporcionais a esses senos, né? Como eu disse, essas funções, né, se eu pegar agora aqui um m, em vez do mesmo valor de n, eu pegar um inteiro diferente, por exemplo, né? Isso aqui vai ser 0 sempre que o n for diferente de m, né? Então isso aqui é 0 se m diferente de n e 1, né? 1 por quê? Porque é normalizado. Se m for igual a n, certo? A gente escreve isso aqui, né, como uma delta de Kronecker, né? Certo? Delta de n e m. Vou botar aqui bonitinho para ficar fácil. Delta de n e m, né? E aí como é que a gente usa aqui isso aqui a nosso favor para determinar esses coeficientes, né? Fazer o seguinte, né? Eu vou multiplicar nos dois lados por uma convenientemente, né, por uma psi-m. O que é esse psi-m, né? É uma função, né, um desses psis aqui, ó, um desses psis para um determinado índice, né, um determinado valor que eu quiser, que eu escolher. Esse m pode ser 1, 2, 3, o que você quiser, né? E aí pronto, eu faço, e aí
Esse complexo conjugado aqui eu tô botando só pra... porque essa estratégia aqui não se resume só ao poço infinito, né? Mas eu tô botando aqui só por causa disso, porque esses psis eles são reais, né? Por causa do poço infinito, então não tinha nem necessidade de botar ele, mas eu vou deixar ele aqui, certo? Porque é conveniente, beleza? Para outros problemas, né? Então eu vou estar multiplicando por psi complexo conjugado, beleza, né? Soma n 2cn vezes psi-n, né? E aí eu estou multiplicando isso aqui tudo por psi-m complexo conjugado. Obviamente que eu posso passar para dentro da soma, né? Fica assim, psi-m complexo conjugado. Certo? E aí basta eu integrar, né? Nos dois lados, certo? É o truque de Fourier que chama, né? Integra nos dois lados, né? De 0, né? X indo de 0 até A, beleza? No caso aqui, de 0 até A. Pronto, perfeito. Né? Desse lado aqui, ó, vou estar trabalhando mais um pouco nesse lado. Eu passo a integral para dentro da soma, eu vou ter o que? Cn vezes integral de psi-n, psi-m, complexo conjugado, dx, 0 até A, né? Tirei o Cn, né, dentro da integral, que ele é constante. Pronto. E aí isso daqui, ó, é aquela delta de Kronig que eu disse. Sei. Nm, né? Para quem não entende o que eu estou dizendo, né, por não ter familiaridade com essa delta de Kronig, eu estou dizendo o quê? Né? Que isso daqui vai ser, né, isso aqui vai ser zero, né, para qualquer n desse aqui diferente desse valor de m. Ou seja, se eu escolhi, sei lá, m igual a 5, né, certo? Nessa soma, obviamente, se eu abrir a soma, vai ficar assim, C1 vezes a delta de Kronecker de 1 e 5, né, mais C2 vezes a delta de Kronecker de 2 e 5. Vou botar uma vírgula aqui para não confundir com 25. Mais C3 vezes a delta de Kronecker, né, de 3 e 5, né, e assim vai. Olha, meu Deus do céu. Né? E aí, isso daqui, ó, esse cara aqui vai ser quanto? Zero, né? Por quê? Porque 1 é diferente de 5, né? Certo? M eu escolhi igual a 5, né? Então 1 é diferente de 5, isso aqui vai ser 0. Esse aqui, ó, 2 é diferente de 5, vai ser 0 também. Esse aqui, 3 é diferente de 5, vai ser 0 também. Só não vai ser 0 o que? O que tiver 5, né? Que eu tenho uma delta de Kronecker que é 5 e 5. Né? Ou seja, quando o n é igual ao m. Né? No caso, quando o n é igual a 5. Escolhi o m igual a 5, né? Certo? E aí isso aqui vai ser 1, né? Ou seja, eu só vou ficar toda essa soma aqui, ó. Eu só vou ficar com, né, com C5, né? Claro, escolhendo o m igual a 5, como no exemplo aqui. Certo? Ou seja, né, disso tudo aqui, ó, vai restar só quem? Só o mésimo coeficiente, né? Certo? Pro m que eu escolhi, né? Lembra que esse m vem da onde? Daqui, ó, eu tava aqui, ó, eu multipliquei nos dois lados por um psi que eu escolhi, né? Um psi 3, sei lá, que eu escolhi, né? Eu estou escolhendo o índice m igual a 3, né? E aí esse daqui, ó, eu vou estar fazendo isso, né? Multiplicando os dois lados pelo psi, integrando, eu vou estar determinando aqui o coeficiente que eu quiser, certo? Do índice que eu quiser. Então esse Cm, ele vai ser igual a quem? Isso aqui, ó, é igual a esse lado aqui que eu deixei, né? Porque isso aqui é igual a isso aqui, aí eu fui trabalhando esse lado, isso aqui, tudo isso vai dar só igual ao Cm, né? Então Cm é igual a esse lado aqui, psi de x e 0 vezes o psi-n complexo conjugado de x, de 0 até A. Pronto. Olha como é massa, né? Então, eu posso... vai deixar um e-mail. Então, eu posso, certo? Olha como... Esses m eu posso tratar ele, mano. Isso aqui, ó, é com esse. É o psi inicial. É o com esse, é dado. Né?
esses PCMs eu também conheço, no caso do pulso de potencial, né, no pulso infinito, né, nesse caso aqui, a gente já determinou quem são esses PCs, então a gente sabe também. Então basta fazer essa integral, a gente conhece cada um dos coeficientes, né? Então como é bacana. Então qualquer função de onda a gente é capaz de saber, né? Basta conhecer ela no instante inicial, né? Vou botar aqui Cn mesmo, Cn de x, né? E aí, olha como é legal. Se não só a gente conhece esse coeficiente, a gente conhece ela só, né, em t igual a zero para qualquer instante de tempo. Um instante de tempo qualquer vai ser o que? Vai ser o Cn, que a gente acabou de descobrir como faz, né? Vezes os psiN de x vezes a exponencialzinha, ó. T, né? Os estados estacionários lá que eu disse, né? Pronto. Que esse aqui é um estadozinho estacionário. Então pronto, a gente determina assim, ó. Show de bola. Determina assim a psi de x e t, certo? Próxima aula eu vou talvez eu traga a resolução de algum exemplo ou questões, né, para ver a aplicação disso aqui, né, que é bem interessante, certo? Então eu espero, eu tô acabando aqui, né? Eu espero que tenham gostado da aula e eu vou ficando por aqui. Valeu!